Estamos chegando para mais uma reunião de laboratório, a 28ª. Eu sou o Thiago Menezes e dou o meu salve para o meu amigo e companheiro de bancada, Márcio Augusto Campos Ribeiro. Fala, Marcinho! Salve, galera. Salve, Thiago. Como vamos? Tudo bem? E hoje recebemos aqui no nosso canal uma pesquisadora do Butantan, que vai falar para a gente sobre a pesquisa dela, sobre o que ela acha de ciência e muito mais, né, Marcinho? Bora lá, vamos lá que a conversa vai render. Estamos aqui com a Morena Brasil Santana. A Morena ela é fisioterapeuta formada na USP de Ribeirão Preto. Ela fez também um mestrado lá na Faculdade de Medicina, no Departamento de Farmacologia. E depois ela veio fazer o doutorado dela aqui no Instituto Butantan. Então, ela é doutora em toxinologia. E a gente vai conversar hoje sobre o trabalho que ela fez, que ela desenvolveu durante o doutorado dela. Antes de começar a entrar na discussão do trabalho propriamente dito, a gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados, Moreno. Eu gostaria de saber de você. Na sua opinião, o que é ciência? É complexa essa pergunta. Bom, eu acho que a ciência está em tudo, né? E, na minha opinião, a ciência eu acho que é a observação e o aprendizado com os padrões da natureza, né? Então, é como a gente consegue aprender, pesquisar e inovar, tanto para a população, né, para o mundo, e para a saúde, enfim, para todas as coisas, tecnologia, saúde, acho que é isso, mas eu acho que é aprender com a natureza, assim, com o que acontece. E, Morena, pegando um pouquinho a própria apresentação que o Márcio fez sobre você, a gente comentou agora em off aqui, né? Bom, você graduou em fisioterapia e aí vai fazer mestrado em farmacologia, no doutorado trabalhou com uma toxina de uma serpente, uma formulação farmacêutica. Queria que você contasse para a gente também como que foi a sua trajetória acadêmica, desde a graduação, se você fez iniciação científica, como que você foi puxando esses fios da carreira científica para você chegar onde você está hoje? Cada linha aí tem um resultado de ROI. Posso interromper? Se você... Fica Nossa, tranquilo, Morena, o que está fica tranquilo acontecendo? que a gente edita. Isso. Não tem problema, a gente edita. Eu estou com a obra aqui, parede com parede na minha casa. Eu mandei um áudio para o Marcinho 3,5, eu falei, Marcinho, vai cair o prédio. Aí agora parou, pelo que eu estou ouvindo aqui, eles estão catando entulho agora. Foi mal. Porque a gente está trabalhando os dois em home office, eu avisei que eu ia fazer o negócio, mas... Não, mas é assim. Acontece. É mais fácil ele sair do que eu aqui. Mas desculpa. Bom, quer puxar o final da pergunta de novo? E aí eu queria que você falasse, e aí você puder contar como que foi essa trajetória desde da fisioterapia até trabalhar com uma toxina de uma serpente, hoje no Instituto Butantan. Bom, antes de prestar vestibular, né, eu acho que é um período muito complicado para todo mundo. A gente tem que escolher qual é a sua profissão para o resto da vida. E a gente é muito novo quando faz isso. E quando eu estava prestando vestibular, eu fiquei muito na dúvida se eu prestaria farmácia ou fisioterapia. Eu sempre gostei muito de esporte, de movimento, e eu achava que isso ia ser muito bom para mim, mas a farmácia era uma coisa que também me chamava muito atenção. E aí eu entrei na faculdade, acabei entrando em fisioterapia, lá na USP em Ribeirão, e a USP é super acadêmica, né? Ainda mais Ribeirão. E eu acabei, no primeiro semestre, a gente tinha farmacologia, e eu comecei as aulas de farmacologia, eu tive contato com alguns professores, e eu falei, eu vou tentar começar a iniciação científica na farmacologia, para ver se era isso que eu queria também, e que era uma área que me interessava muito. Então, eu acabei fazendo 4 anos de iniciação científica na farmacologia, com o grupo do Sérgio Ferreira, o Thiago Cunha, Fernando Cunha. E daí, no último ano de fisioterapia,
Eu fiz o estágio, que a gente tem um estágio obrigatório, que é 1 ano de estágio. Eu gostei muito de atender paciente, que para mim foi realmente surpreendente, mas eu fiquei muito dividida na farmacologia. E eu acabei seguindo a carreira acadêmica e acabei continuando na farmácia. Bom, e hoje você está aqui no Instituto Butantan, a gente fala aqui porque estamos aqui em São Paulo, né? E aí você trabalhou com a toxina, foi só uma toxina ou várias outras toxinas da cascavel que você trabalhou? Conta um pouquinho para a gente também como é que foi esse período agora do doutorado e como que você entrou no mundo dos venenos e toxinas de animais. Toxina é super interessante, né? Eu acho que, bom, respondendo sua pergunta, eu continuei então no mestrado na farmacologia, então eu acabei trabalhando com dor crônica no mestrado. E aí, no final do meu mestrado, eu queria voltar para São Paulo, porque eu fui para Ribeirão porque eu passei realmente na faculdade. E eu acabei entrando no laboratório da Gisele Piccolo, que é onde eu fiz o laboratório de dor e sinalização. E ela trabalhava com toxina, assim. A toxina não foi uma coisa que me chamou atenção de primeira, mas quando eu acabei entrando no laboratório para trabalhar com dor, a toxina era uma proposta e eu achei uma proposta extremamente interessante, porque eu, pelo menos, acho muito interessante como uma toxina, né, que é tóxica, ela é ruim na teoria, ela pode virar um medicamento, assim, genial, né? A gente pode encontrar coisas na natureza, né, nos venenos dos animais, nas peçonhas, que são extremamente úteis, né, para a farmacologia. E eu achei sempre muito interessante essa parte de realmente, né, como alguma coisa que é ruim, né, como o vilão pode se tornar o mocinho da história, né? Então, como isso pode acrescentar para a farmacologia, como a gente pode descobrir coisas que são derivadas de venenos, né, coisas que na teoria são ruins e podem virar ótimos fármacos, assim. Não, super legal. E especificamente sobre a toxina que você trabalhou no doutorado, que rendeu esse artigo, essa publicação, ela talvez tenha esse aspecto que é muito conhecido sobre a diferença do veneno e do remédio e a dose, né? E aí eu queria que a gente podendo entrar um pouco nesse assunto, que essa toxina, dependendo da dose, ela tem uma ação que causa dor, uma ação inflamatória, uma ação ruim, né? E dependendo da dose, ela tem uma ação boa. Como é que vocês descobriram isso? Como que foram os experimentos e qual é a dose que faz bem e qual é a dose que faz mal? Na verdade, a acrotoxina, ela realmente não causa dor, né? Tanto que quando acontece um acidente, né, por cascavel, a dor não é um dos fatores limitantes ali para o paciente. Então, ela realmente não causa dor. Ela tem outros efeitos, né? Ela é miotóxica, então ela tem uns efeitos bem tóxicos, mas ela realmente não causa dor. Quando ela é usada em pequenas doses, ela realmente melhora muitas coisas. E a acrotoxina é a parte mais tóxica do veneno, né? Ela é responsável por 80% da toxicidade, se eu não me engano. Só que o que foi descoberto é que realmente isso foi uma descoberta muito antes do nosso grupo, na verdade, né? Mas tem pedaços do veneno da cascavel, da Crotalus, que são analgésicos, e a crotoxina ela tem um monte de efeitos, né? Ela tem um efeito analgésico, ela tem um efeito antitumoral, ela é imunomoduladora, ela é uma molécula extremamente complexa e com diversos efeitos. Então, tem vários estudos tentando quebrar essa toxina, essa molécula em diversos pedaços, para realmente a gente achar quais são os responsáveis por cada um dessas ações. Mas ela é uma molécula extremamente complexa e, na minha opinião, extremamente fascinante, assim, porque ela é tóxica, mas é isso que você falou, dependendo da dose,
Muito Só uma curiosidade, você sabe o tamanho dela? Ela tem 26 kilodaltons. Para um fármaco, né, que a gente está fazendo, ela é bem grande. Se eu não me engano, são 26 kilodaltons. Depois eu checo para você, eu não tô Não, achando tudo aqui. bem. Não, pensando em molécula. O fármaco é grande porque daí você é do tamanho de uma proteína inteira, né? Tipo, daí ela vai sofrer degradação, enfim. Para farmacologia, quando você nunca vai administrar um medicamento com esse tamanho, porque ela vai quebrar e, né? Você vai perder o controle até também de onde que ela quebra, de tudo, né? Lá na Escócia a gente fez isso, a gente tentou quebrar ela Um padrão de fragmentação, alguma coisa assim? Porque na Escócia, quando eu fui para lá, a gente queria identificar, fazer a farmacocinética deles, né? E como ela é muito grande, a gente não ia conseguir coletar o sangue dos camundongos e passar no massas e pegar ela inteira, porque provavelmente ela não fica inteira. Na hora que você injeta, provavelmente ela vai ser quebrada. E aí lá eles tinham, na verdade eles têm vários, né, super especialistas técnicos, porque lá eles não trabalham com muitos alunos, a maioria é contratado. E um deles falou, a gente tem um padrão, né, de quebra, e a gente pode fazer essa quebra, tipo, com enzimas do corpo e tal. Eles tinham todos uns padrões para ver exatamente onde iam ser essas quebras e como iam ficar esses fragmentos. Que a gente acha, mas isso é chute, que esses fragmentos que têm efeito, né, que a toxina inteira não tem. Só que, ao mesmo tempo, quando você tenta fazer a crotoxina sintética, ela não tem ação. Então, é um trabalho longo, assim. Tinha uma aluna que estava fazendo. Vocês chegaram a fazer lá na Escócia, você chegou a terminar? Você já publicou alguma coisa ou é isso que você está publicando? A gente não conseguiu identificar, a gente não sabe se quebraram, na verdade, eles não conseguiram, eles acham que é porque ficou uma quantidade muito pequena no sangue. E o massas dele, o espectrômetro, né? Por mais que seja altamente sensível, eles acham que não conseguiu detecção porque tinha muito pouco, sabe? Mas a gente não conseguiu. Eu não fiquei lá muito tempo também para fazer. Então. Aí não dá para investir muito mais tempo nisso. Não, mas... se eu não me engano, você publicou 2 trabalhos com a crotoxina, certo? E no primeiro trabalho vocês viram que você viu procurar a dose letal, certo? E também viu que você tratando com várias doses, vocês viram um benefício. Você quer falar um pouco do benefício que teve com o tratamento com várias doses só com a crotoxina? No meu doutorado, então, a gente fez 2 trabalhos, então eram 2 modelos, usando a mesma formulação, né? A gente usou a crotoxina conjugada à sílica. A gente já é sabido, né? O laboratório trabalha com a crotoxina desde 2011. E então já tem bastante coisa da crotoxina em relação à dor, e tem muita coisa, não só do meu laboratório, né? De outros laboratórios que trabalham com a crotoxina. E ela realmente tem um efeito analgésico muito, muito potente. E enquanto eu estava no doutorado, eu tinha uma outra aluna de doutorado que começou antes de mim, a Natália, que ela estava fazendo com um modelo de esclerose múltipla. Então, a proposta do meu doutorado foi a gente trabalhar com 2 modelos. Então, era um modelo de dor crônica, de neuropatia, e o modelo de esclerose múltipla em animal, que é a encefalomielite autoimune experimental. Então, a gente foi investigar os 2 ao mesmo tempo. E aí, a proposta que a gente tinha era realmente conjugar a crotoxina acílica, nanoestruturada, porque a crotoxina, como a gente falou, né, ela é tóxica. Então, como a gente poderia reduzir esse efeito tóxico e melhorar o efeito benéfico que ela tem? E aí, em colaboração com o professor Osvaldo, a gente conjugou a crotoxina acílica, que a sílica é uma nanopartícula mesoporosa, e que ela parece um favo de mel.
Então, o que acontece é que ela consegue encapsular, mas esse encapsulamento é bem dinâmico, né? Ele não encapsula como se fosse um medicamento, né? Ele realmente tem essa entrada e saída, né? Do que você quer encapsular, da toxina, do medicamento, enfim. E aí, os estudos do Oswaldo mostraram com a toxina difitérica e com a toxina do tétano, que ela diminuía a toxicidade em cavalos. Então, a gente propôs que talvez, né, isso fosse um mecanismo para a gente realmente diminuir a toxicidade da crotoxina. Essa formulação, apesar, bom, antes que alguém me dê uma orelhada, apesar de eu ser farmacêutico, isso é uma tecnologia super nova, assim, né, e quem não trabalha não domina. Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma pergunta mais ou menos de leigo. Eu posso considerar que essa sílica permitiria uma liberação prolongada da toxina e com essa liberação prolongada e controlada, você não atinge os níveis que poderiam ser tóxicos, seria isso? Essa é a nossa proposta. A gente acha que ela libera aos poucos isso, e por isso que eu fui para a Escócia para tentar fazer a farmacocinética lá. A gente não conseguiu terminar, mas a nossa proposta é exatamente essa, que ela faça essa liberação controlada e que ela melhore um pouco a ação do organismo em relação àquilo. Então, tem até algumas formulações que o professor Oswaldo ele fez alguns testes, e o que permitia, por exemplo, algumas vacinas serem administradas com a sílica, né, e que permitiria a administração oral, por exemplo, de algumas delas, que a sílica conseguiria proteger contra o mecanismo de primeira passagem, e também viu que injetando em cavalos, ele reduzia o efeito inflamatório que ele causava, aquele efeito inflamatório local, que às vezes pode acontecer nos cavalos. Aproveitando o embalo, a crotoxina, ela libera a resposta imune? Ela é imunogênica, então ela forma anticorpos anticrotoxina, mas a gente não sabe o quanto esses anticorpos são neutralizantes, a gente não tem muito... Quanto tempo eles duram também. A gente não tem muito... A gente sabe que ela é imunogênica, isso a gente sabe, O que eu estou pensando aqui, porque tem soro para cascavel, né? E provavelmente é feito em cavalo também. Você falou primeiro disso, e como você disse que a crotoxina responde por 80% dos efeitos, eu estou imaginando aqui que talvez seja ela, ou ela basicamente que gera resposta imunogênica, faz a coleta de soro e faz o soro da cascavel. Não, é só, aí está no campo das curiosidades mesmo. No trabalho que a gente fez, no primeiro trabalho, a gente fez, né? Porque a gente queria saber, porque como a gente sabe que a crotoxina é imunogênica, se você pensar que isso iria virar um medicamento, ninguém quer um medicamento que a longo prazo você não pode usar mais porque você cria anticorpos contra aquele medicamento, né? Você acaba criando, não é bem uma tolerância, mas é como se fosse uma tolerância àquilo, ele não funciona mais. Resistência, né? Oi? Uma resistência a ele. Isso. Então, a nossa primeira hipótese foi, bom, já que a gente vai administrar por um longo tempo, será que quando a gente administra com a sílica, por ela aumentar a imunogenicidade, né, da maioria das coisas que a gente viu, da maioria das toxinas que a gente viu, será que ela aumentaria a imunogenicidade da crotoxina, formaria mais anticorpos, daí a gente está causando, né, um problema a mais, porque a gente está formando mais anticorpo contra o medicamento. E aí a gente foi ver se esses anticorpos que formavam eram neutralizantes, né, para os efeitos que a gente queria ver. E aí a gente fez como se fosse uma imunização passiva, então a gente pegou o soro rico em anticorpos de animal, dos camundongos, e deu nos camundongos com dor crônica, né, com dor neuropática. E depois a gente injetou crotoxina com a sílica. E a gente viu que esses anticorpos não
não barram o efeito analgésico, né? Eles não acabam com o efeito analgésico. Os animais continuam tendo analgesia com a crotoxina. Então, esses anticorpos, mesmo estando ali, eles não eram ruins para o efeito analgésico que a gente estava vendo. E, ao mesmo tempo, a gente fez um outro experimento para ver se a toxicidade reduziria. Porque tem alguns trabalhos da crotoxina, né, antes do nosso, um trabalho, né, da crotoxina antes do nosso, que o pesquisador vai sensibilizando os animais. Então, ele vai dando a crotoxina em pequenas doses, e aí ele vai, tipo, dessensibilizando o animal até chegar numa dose que tá tudo bem, eu posso continuar dando, e esses animais eles não apresentam mais o efeito tóxico a ela. E aí a gente fez isso, então deu a imunização passiva e testou o efeito tóxico. E a gente viu que para o efeito tóxico, esses anticorpos eram úteis. Então, eles realmente diminuíam o efeito tóxico do tratamento com a protoxina. Mas para analgesia, não. Então, quase inacreditável, mas a gente conseguiu que isso... a gente conseguiu, né, mostrar no trabalho que isso realmente é verdade. Os anticorpos que estavam fazendo ali eram só neutralizavam o efeito tóxico e não analgésico. Você estava falando aí desse trabalho que publicaram antes, né, do desafio da imunogenicidade ativa, seria isso, né? Que foi estimulando o animal com pequenas doses até chegar numa dose maior. A gente não sabe se a imunogenicidade... Desculpa, então. Não, pode ir, por favor. É só porque a gente não sabe se é realmente uma imunogenicidade, porque a teoria do pesquisador que fez era que realmente você desensibiliza... Como ela é neurotóxica, você desensibiliza ali... Os transmissores. Se fosse esvaziando aqueles transmissores e você não tem resposta. Então a gente eu não sei dizer mesmo se é só por... se realmente são os anticorpos, né? Se são desafios, e aí você vai sensibilizando, ou se você realmente sensibiliza Entendi. E nesse seu trabalho agora, o principal do doutorado, então, agora você viu que com apenas uma dose de crotoxina, principalmente associada com a sílica, a SBA15, tem um efeito benéfico. Aí você quer falar um pouco para a gente sobre os efeitos benéficos que vocês encontraram? O que preconizava, né, antes, né, todo mundo que fez os trabalhos com a crotoxina, então a Natália, que fez com esclerose múltipla, os trabalhos anteriores que faziam com neuropatias ou dor crônica, a gente sempre usava 5 doses consecutivas. São doses abaixo do tóxico, né, são doses que a gente já testou e que elas realmente não são tóxicas para os animais, mas fazia sempre com 5 doses. No trabalho de dor crônica, a gente continuou com as 5 doses e a gente viu realmente um prolongamento dessa ação, né? Ela dura mais tempo do que a crotoxina sozinha. E aí, no trabalho com a esclerose múltipla, a gente resolveu testar, né, com o modelo animal de esclerose múltipla, a gente resolveu testar uma dose só e ver o que acontecia com esses animais. E aí, para nossa surpresa, e que foi muito interessante, foi que com uma dose só da crotoxina conjugada sílica, os animais, então, 40% deles ficam resistentes à doença, então eles realmente não desenvolvem os sinais clínicos da esclerose múltipla. Uma dose só é analgésica durante o período que a gente mede. E os animais que ficam doentes ficam com um sinal clínico menor do que os animais não tratados. Então, ela tanto diminui a incidência quanto a intensidade da doença, com uma dose só. E a gente propõe que isso seja realmente pela liberação controlada que a crotoxina tem. Mas, ao mesmo tempo, ela permite, como a crotoxina conjugada sílica permite um aumento da dose, a gente não fez com a mesma dose, né? A gente fez com uma dose um pouquinho maior. Isso pode ser um dos fatores também. Ela continua não sendo tóxica, mas ela é um pouco maior do que a dose que a gente usa com 5 doses. Mas, de qualquer jeito, com uma dose, ela teve um efeito super duradouro.
Muitas vezes a gente faz uns trabalhos e é muito legal a gente ver lá, falar, celularmente teve uma melhora aqui, teve uma menos morte celular e tudo mais, mas a grande sacada, pelo menos para mim aqui, do trabalho da Morena é, você faz o tratamento e o bichinho que estava com uma dificuldade de andar, dificuldade de locomoção, todo curvadinho, ele perde, ele não tem mais, muitos deles não apresentam mais Ele não esse desenvolve. fenótipo. Então, Na tipo, verdade, quando... Por favor, pode falar, pode falar. na verdade, ele previne, né? Porque a gente começa a tratar ele no 5º dia. Então, é quando os animais começam a sentir dor. Então, é o primeiro sinal clínico que a gente vê ali, que é a dor. A gente faz a intervenção, então, com o tratamento da crotoxina conjugada à sílica. E essa é uma dose. E aí a gente vê o macro, né? Que é o que você está falando, que é muito legal para mim também. Para mim, que sou fisioterapeuta, isso foi genial ver. Porque é muito legal, como farmacologista, né? Você vê realmente o que está acontecendo, o fisiológico ali por trás, né? O que acontece com a patologia, o celular, o micro, né? Ali, o que está acontecendo. Mas, para mim, como fisioterapeuta, é muito legal ver o macro. É muito legal você ver o animal que, na teoria, deveria perder a habilidade ali de andar, porque eles ficam com déficit motor significativo. A gente previne isso, né? A gente não leva... E, inclusive, né, quando a gente... Isso foi a minha contribuição do trabalho da Morena, né? A gente colocou ele para contrair. A gente pendurou o músculo numa máquina que dá um estímulo e o músculo contrai. E o que a gente viu foi o músculo do animal com a esclerose múltipla, ele tem uma redução muito grande de contração. E o animal tratado só com a crotoxina, ele não tem uma melhora. Só que quando você associa a crotoxina com a sílica, a força desenvolvida por esse animal, por esse músculo desse animal, ele volta para o nível do animal controle, do animal que não tem nada. Então, tipo, uma prevenção nessa magnitude, assim, tipo, para mim foi surpreendente, me chamou bastante atenção de ver isso. Então, tipo, assim, tivesse que apostar nesse para tratamento, eu apostaria com certeza, porque você está vendo ela agir no macro, né? Não é só ali, não é só ali dentro da célula, ali, que no final, no trabalho continua. Então, ela mostra lá que tem o aumento da TH17, certo? Aumento de TH... na doença tem aumento e... né? Isso. Não, você pode falar melhor para a gente, tá? Melhor do que eu, com certeza. Que vocês viram esse aumento do TH17, aumento do L17 também na doença, e essa redução dos animais tratados, certo? A gente viu, a gente, né, queria acompanhar o TH17, então, a célula, né, linfócito, TH17, ele é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da doença, né? Então, tem um recrutamento dessas células e uma diferenciação dos linfócitos e linfócitos TH17. Então, o que a gente fez, né? A gente viu tanto nas células linfóides, então a gente viu nos linfonodos desses animais, que é onde normalmente acontece o início dessa resposta celular, e depois viu na medula espinal. E aí, essas células TH17 é das principais células responsáveis pela liberação do IL-17, que é a interleucina 17, que é uma interleucina pró-inflamatória. Então, lógico que tem outras participando, né, de todo esse processo, mas nesse modelo, ela é uma das principais. Então, a gente viu uma redução dessas células TH17, tanto no linfonodo, então, nesse início de resposta, quanto na medula espinal. E a gente viu, daí na medula espinal a gente viu da interleucina 17, mais do que das células, mas no linfonodo a gente viu das células. Então, ele realmente tem uma diminuição da inflamação, né? Ele tem uma diminuição do recrutamento dessas células, tanto nos órgãos linfóides periféricos, que a gente fez pelos linfonodos, quanto na medula espinal. E essa formulação, só para certificar aqui, para não ser pego ser traído pela minha memória, ela atravessa a barreira hematocefálica. Então, eu acho que não.
Vocês não chegaram porque o modelo de vocês, ele altera a permeabilidade quando você induz lá. Então já é um Então, modelo assim, que ela já está alterada, né, a permeabilidade. eu acho que, bom, na teoria, a permeabilidade seria aumentada, né, pelo esse recrutamento. Então, você aumenta a inflamação ali nos órgãos linfóides, você acaba liberando mais citocina, isso aumenta a inflamação e você aumenta realmente a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Só que, como a gente deu no início o tratamento, a gente não sabe se ocorreu realmente essa permeabilização da barreira nesse início. Mas a molécula da ocrotoxina ela é muito grande, né? Então, eu acredito, eu tenho quase certeza, agora, não sei, mas que ela realmente não atravessa. Ela tem um efeito ali periférico, porque a gente dá ela subcutânea, e isso acaba reduzindo a inflamação e acaba contribuindo para isso. E daí pode ser que pedaços dela, né, realmente tenham ações em receptores, e daí a gente sabe de algumas dessas ações, principalmente na dor. E você, agora você está no pós-doc, certo? E você está fazendo alguma coisa relativa a esse trabalho ainda, ou você mudou totalmente o seu projeto agora? Então, o meu pós-doc agora, na verdade, é um pouco de continuação desse trabalho, mas o que a gente viu, né, nesse trabalho, como a ocrotoxina é uma molécula muito complexa, né, muito grande, ela dificulta, e ela não conseguiu ainda, a gente não conseguiu sintetizar ela em laboratório, isso é difícil de viabilizar em um fármaco, por exemplo. Então, existe um trabalho de uma outra aluna do laboratório, uma outra linha, que está tentando fragmentar e ver esses fragmentos da crotoxina para realmente achar potenciais fármacos ali. Mas, como a gente viu que 40% dos animais não desenvolvem a doença quando a gente faz esse tratamento no 5º dia, então, nosso tratamento realmente torna aqueles animais resistentes ao desenvolvimento da esclerose múltipla animal, né, da encefalomielite auto-imune experimental. A gente partiu para uma outra linha que a gente resolveu usar esse tratamento como uma ferramenta para o descobrimento de novos alvos. Então, agora, o que a gente está fazendo é análise global gênica desses animais. Então, a gente está usando os animais com esclerose múltipla e comparando os animais que são tratados. Então, na verdade, nosso fármaco tornou eles resistentes à doença, para ver o que está sendo alterado ali geneticamente. E a gente está usando umas outras linhagens de animais, que são animais geneticamente selecionados, que eles são animais que produzem muito anticorpo ou pouco anticorpo, ou que inflamam muito ou que inflamam pouco. E aí, 2 dessas linhagens são resistentes ao desenvolvimento da EAE, e 2 são suscetíveis. Então, a gente está cruzando, né, comparando esses dados, para a gente achar realmente alvos que possam ser farmacologicamente manipulados mais para frente, para descobrir a arquitetura gênica que está sendo alterada ali. Vocês estão fazendo cruzamentos, então, entre animais que são resistentes ao modelo de desenvolvimento da doença. Então, eles, teoricamente, vão gerar descendentes... Não, cruzamento do dado. Eu achei que você estava cruzando animais resistentes com animais resistentes até chegar a uma geração super resistente e uma super sensível. Na verdade, eles já fizeram... Essas são linhagens que estão são da imunogenética, são linhagens um pouco antigas, que eles já vêm usando há um tempo, e que essas linhagens são... eles comparam um pouco, se assemelham à população. Então, a gente tem a população, né, a curva de Gauss, então a gente tem as pessoas que inflamam um pouco ou que quase não inflamam, e as pessoas que inflamam demais ali, que qualquer coisa respondem a uma inflamação. E a gente tem
população normal ali, né, que é a mediana. Normalmente, os animais não são assim, né? A gente tem uma linhagem que ela é isogênica, ela responde igual, como se fossem as mesmas pessoas. E aí, lá na imunogenética, o que eles fizeram? Eles cruzaram esses animais, foram fazendo esses cruzamentos, que você falou, até chegar a essa população que responde muito e essa população que responde pouco. Então, eles fizeram isso tanto para inflamação quanto para resposta a anticorpos. E aí, dessas linhagens, a gente induziu EE em todas. E aí a gente viu que 2 delas são resistentes e 2 delas são suscetíveis. Aí a gente vai tá fazendo, né, o sequenciamento, não sequenciamento, desculpa, análise global gênica para identificar todos os genes e comparando os dados, desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Mas comparando os dados desses animais para achar ali realmente quais são os genes alterados que a gente pode manipular farmacologicamente. E a gente está comparando com a crotoxina, com os animais tratados com a crotoxina conjugada sílica, porque a gente viu que ali a gente consegue mudar farmacologicamente. Então, a gente está tentando filtrar e descobrir qual é a arquitetura gênica que está por trás disso e quais a gente pode mudar. Nossa, super interessante. Isso aí acaba sendo, de uma certa forma, uma doença que tem uma resposta genética envolvida para ter susceptibilidade ou resistência, né? Eu ia fazer uma pergunta que estava aqui engatilhada, que aí vocês estão dando um rumo um pouquinho diferente, né, para o estudo, mas considerando os resultados desse seu artigo, que são muito bons, a melhora da performance muscular e outras coisas que a gente já discutiu, a esclerose é uma doença crônica, não tem cura, e existe a perspectiva de vocês fazerem um tratamento um pouco mais prolongado, em vez de uma dose só, a longo prazo, para ver se... Porque se a gente for pensar na clínica, né, o paciente tem esclerose múltipla, eventualmente ele tem que fazer infusões de imunoglobulina ou alguma outra estratégia terapêutica para poder combater os sintomas de incapacidade motora, enfim, dor aguda, perda de visão, esses sintomas que são muito ruins, né, incapacitam a pessoa que tem essa doença. Existe uma perspectiva de se chegar numa padronização em paralelo, porque a gente sabe que os estudos genéticos eles levam um pouco mais de tempo e você já tem uma preciosidade na mão, uma formulação com um efeito já bem até estudado. Existe essa perspectiva de vocês trabalharem um tratamento crônico de manutenção ou dessas doses de ataque, pensando nessa correlação do animal e como que isso pode beneficiar um paciente? A gente realmente... Como a crotoxina é uma molécula complexa, ela é uma molécula muito grande, e a gente acredita que, na verdade, a crotoxina ela está em estudo clínico para câncer, por exemplo, né? Ela tem realmente, são 2 estudos, se eu não me engano, que até um professor que é nosso colaborador, americano. O problema é que a gente não consegue realmente fazer a crotoxina sintética. Depende de extrair do animal, né? E aí, é o que a gente fala, né? Se realmente for a cura do câncer, de esclerose múltipla, de tudo isso, não vai ter cascavel no mundo para a gente tratar as pessoas. Então, assim, a gente realmente não deu continuidade a esse tipo de formulação, porque a gente acredita que isso tenha que ser... Realmente, a gente precisa descobrir quais são as moléculas que estão envolvidas ali e tentar achar moléculas menores que a gente consiga sintetizar e que a gente consiga trabalhar. Eu acho que é uma fonte riquíssima de estudo, né? Porque, realmente, ela funciona, né? A gente viu. É muito legal. Talvez estudos clínicos para ver isso poderia ser viável. Mas eu acredito, daí a minha opinião pessoal, que seria mais válido e mais útil para a saúde, para os pacientes, a gente realmente descobrir quais são essas moléculas pequenas, fazer realmente essa conjugação, porque a gente tem
a gente tem um temático, né, em colaboração, o professor Oswaldo é responsável por ele, que a gente está abordando diversas vertentes de como usar a sílica. E a sílica é um material muito interessante para a gente realmente fazer encapsulação de diversos medicamentos. Ele realmente pode... A gente testou a crotoxina por via oral e pela primeira vez ela funcionou para analgesia. Então, porque ela é degradada. Quando a gente dá ela sozinha, ela é degradada no estômago e a gente não tem efeito nenhum. Mas aí, quando a gente deu com a sílica, ela realmente não é degradada, ela continua com efeito analgésico. Então, a formulação com a sílica para outras coisas pode ser extremamente valiosa, assim, é um mecanismo muito legal. Mas a crotoxina, eu realmente acho que a gente precisa daí é uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente precisa de partículas menores e a gente descobrir quais são essas ações. Eu acho que não vai ser uma, porque é uma doença extremamente complexa e a gente não vai ter um medicamento que vai salvar o mundo ali, que vai melhorar todos esses problemas que a esclerose múltipla causa. Lógico que a gente tem esperança disso acontecer, mas eu acredito que provavelmente vai ser como se fosse diversas moléculas, então um conjunto de tratamentos que você consiga controlar isso. Mas a longo prazo, eu não acredito que a crotoxina, pelo menos até onde eu conheço, possa ser usada realmente como medicamento, sabe? Eu acho que a gente tem muito a descobrir. Eu tenho duas perguntas, assim, Morena, que talvez até se encaixe nisso, assim, né? Vamos supor, você fez o tratamento enquanto a doença estava se desenvolvendo ainda, né? Aí isso é curiosidade minha, assim. Então, duas perguntas. Você chegou a fazer o tratamento, talvez mais ou menos no pico, quando a doença já estava bem estabelecida, assim, onde já talvez não fosse progredir mais, e ver qual que era o efeito da crotoxina? E a segunda pergunta é... Não, desculpa, pode responder, talvez melhor. Pode responder. Não, pode falar, eu respondo tudo. E a segunda pergunta é, você tem um modelo, então, onde você tem a desmielinização, você tem um efeito central forte. Aí você comentou que você faz tem um modelo de dor crônica também, que é provavelmente a CCI, certo? A gente fez o PSNL, mas Tá, não ela conheço esse funciona com a modelo. CCI também. Mas esse é um modelo, o PSNL é um modelo que ataca também Você central amarra o ou... nervo, você amarra no nervo o ciático, só que você amarra metade dele e amarra bem forte, sabe? É diferente da CCI que você faz ligações frouxas. Mas isso é basicamente um modelo de desuso também, certo? O modelo de dor neuropática por Tá. pensamento. E nesse modelo, assim, onde você não tem, tipo, digamos, desmielinização, nada do tipo, vocês também vê o comportamento motor dele mudar? Você vê essa melhora também? A gente testou no pico da doença, mas ela teve um efeito, mas foi muito pequeno, não foi significativo. Por isso que a gente até partiu para outra abordagem no pós-doc, que foi realmente tentar achar o que ela está mudando ali nesse início, para a gente... até porque, na verdade, a ideia da gente fazer essa análise global gênica é para a gente identificar, porque o diagnóstico precoce, né, como você falou, é difícil o paciente procurar no início, né, e até porque muitas vezes é um diagnóstico que não é tão fácil, né, você não chega lá com dor e o médico vai falar, é esclerose múltipla, sabe? Então, é um diagnóstico difícil e normalmente é um pouco tardio. Então, né, essa análise que a gente está fazendo também é exatamente para contribuir com esse diagnóstico precoce. E existem muitos trabalhos tentando fazer isso, realmente tentando descobrir um marcador que você consiga identificar no início da doença, alguma coisa assim. A gente testou a protoxina no meio, mas ela realmente não teve um efeito tão significativo quanto no início. Porque ela realmente impede a desmielinização, né? Ela diminui a inflamação
e ela acaba impedindo até o infiltrado de células que acontece no sistema nervoso central, que realmente criam esse ataque à bainha de Merina e acabam desenvolvendo os sinais motores que a gente vê, né, que é a perda de função. E na dor neuropática, a gente vê, na verdade, que os animais... Mas daí é uma coisa muito, muito visual, a gente não mede, né? O que a gente mede realmente é a dor. A gente chegou até a tentar a fazer um modelo de Waitberry, que é como se fosse uma plataforma de força dinâmica, sabe? Para medir a distribuição de peso do animal. Mas eu não fui muito à frente, na verdade, como eu tinha os 2 projetos, a gente não tem que privilegiar muito às a vezes fundo. em detrimento do outro, sim. E aí, na verdade, a gente foi a fundo nos 2, mas eu acabei não continuando esse para ver realmente esse déficit motor que ele tem. Então, realmente, observando os animais, quando a gente faz ou CCI, o PSNL, qualquer lesão que você faz no nervo ciático, eles dão uma puxada na pata, né? Isso é visual. Você levanta eles realmente puxam a pata, eles protegem um pouco a pata que está lesionada. E quando a gente dá a crotoxina com a sílica, dá os tratamentos, ele realmente não tem esse reflexo, né, de proteção ou de dor que eles normalmente têm, que é uma dor espontânea. Mas dá para ver, mas eu não medi. Daria para medir nessa plataforma de força, mas a gente não foi muito a fundo. Eles chegam também a ficar mordendo a pata, alguma coisa assim de reflexo de dor ou não? Eles têm uma dor espontânea que a gente consegue observar. Eu não publiquei, mas você consegue observar realmente que eles fazem como se fosse um flint, né? Fazem a tríplice flexão quando encostam, né, na maravilha, alguma coisa assim. Mas Eles não mordem, né? Não mordem, não ficam lambendo. Alguma não, coisa. eles lambem quando a gente faz estímulo de dor. Então, quando a gente... E, na verdade, o estímulo de dor... A gente fala de dor, é complicado para as pessoas entenderem, porque parece que a gente está torturando. Maltratando os bichinhos, mas não tá. Mas, na verdade, a gente mede a alodinia nos animais. Então, a gente mede com um fiozinho, parece um fio... Uns têm um fio de cabelo, quase, mas é um fio de nylon, que é um pouquinho mais duro, e que a gente dobra e encosta na pata dos animais. E aí eles fazem a tríplice flexão, que é esse movimento de retirada. Os animais que normalmente não têm dor, eles respondem com 1 grama, mas também, né, é um fio um pouco mais grosso, mas é um fio ainda que ele dobra, então não é nenhum estímulo doloroso. E isso, na verdade, os filamentos de Van Frey, que é como a gente mede a dor, eles têm esse mesmo teste para humanos, né? Então, que você tem esses mesmos filamentos e você estimula a pessoa sem ela ver, e você vê se ela está sentindo aquilo, se aquilo é um estímulo que ela responde. O que a Morena está querendo dizer, caríssimo telespectador, é que não gera sofrimento no animal, né? A gente faz o estudo sem gerar o sofrimento. Isso. Bom, eu acho que a gente está encaminhando, então, Márcio, para o final. Acho que, não sei se você ainda tem mais algumas coisas. Na verdade, eu tenho uma pergunta surpresa. Não, eu também tenho uma pergunta, surpresa também. Por isso eu queria saber se você queria ainda voltar nos resultados. Não, pode falar, porque o meu não é nada sobre ciência. É sobre ciência, mas não é. Bom, você está agora no pós-doc, seguindo a carreira acadêmica, assim como nós aqui estamos na mesma trajetória. E aí eu queria saber a tua opinião sobre como que você enxerga o futuro da ciência no Brasil. Você está vendo um caminho que você vai conseguir seguir aqui? Você pensa em sair do Brasil? Como que você está vendo esse cenário, essa conjuntura para a ciência brasileira? Eu acho que, na verdade, assim, na minha opinião, a pandemia, eu acho que veio, lógico que, né, aconteceu muitas coisas ruins, né, lógico que foi devastador, a gente ainda está num momento que
é muito complicada, né? Muita gente está morrendo, a gente está preso em casa há muito tempo, tem todas as coisas ruins da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi um marco muito importante para a ciência, né? Para a saúde, para a ciência. Eu acho que foi uma das poucas vezes que a ciência pôde mostrar qual é o seu valor, né? A gente pôde mostrar o quão é importante você investir em pesquisa, o quão é importante a gente estar com as pesquisas em andamento para que soluções saiam mais rápidas, né? Eu acho que a pesquisa da vacina da Pfizer, por exemplo, é uma, né? A gente viu a história da vacina da Pfizer. Se não tivesse essas pesquisas em andamento, dessas novas vacinas, de novos medicamentos, de novas opções, eu acho que isso seria... eu acho que estaria no momento mais difícil do que a gente realmente está. Então, lógico que a ciência brasileira eu acho que foi muito descredibilizada, né, nesse período, mas ao mesmo tempo eu acho que ela pode ganhar muita força se a gente, né, a comunidade científica realmente mostrar a sua importância, né, mostrar que a gente pode realmente inovar, mostrar que a gente pode realmente trazer soluções viáveis. Eu acho que é isso, mostrar mesmo que a gente tem um valor para tudo isso, né? Mostrar que a ciência é importante. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo, por exemplo, política, né? Político discutindo ciência. E lógico que tem todas as falhas que a gente vê, né, na televisão e tudo mais, mas eu acho que é esse momento que a gente tem que passar a informação verdadeira, que a gente tem que divulgar a ciência mais do que nunca, mostrar o quanto isso é importante, para as pessoas realmente darem o valor que isso merece. Então, por mais triste que tenha sido, né, o momento que a gente está vivendo, eu acho que é um momento para a ciência brasileira e mundial se reerguer, de realmente mostrar que é importante e mostrar que o conhecimento científico está em todo lugar e que todo mundo precisa disso. Aproveitando esse gancho, mano, falando de ciência brasileira, você é uma descendente do Vital Brasil, né? Você quer só comentar um pouquinho isso, porque eu acho bastante legal isso, né? De você ser uma descendente do Vital Brasil e estar fazendo pesquisa no instituto que foi fundado por ele. Quer só falar um pouquinho? Tá. Bom, ele foi meu tataravô, muito distante. A ciência está um pouco no sangue, né, da família. Bastante gente foi pro lado da ciência, tanto que a gente brinca na família que ou você é cientista ou você é artista, né? Que são quase dois lados que não são muito opostos, né? Se você vê, realmente a inovação em dois lados diferentes, né? E se a gente for ver, realmente o cientista cria tanto quanto é artista. Lógico que com, né, outros princípios, mas enfim, são coisas muito parecidas e ao mesmo tempo muito distantes. O Vital Brasil, eu acho que foi um marco, né, para a ciência brasileira mesmo, fundou um instituto, foi diretor do instituto. Mas você sente, assim, quando você está lá no Butantã, você sente que aquilo ali é, de certa forma, um pouco parte da sua família, não no sentido da propriedade, mas de que, de alguma forma, antepassados seus construíram e você hoje está construindo também os seus próprios conhecimentos e trazendo, né, devolvendo para a sociedade de alguma forma aquilo que você produz. Você viu alguém quebrando uma pipeta? Ô, que você está quebrando minha pipeta, mano? Isso aí é herança minha. Quando eu entrei, falaram que meu crachá saiu mais rápido porque eu era tataraneta do Vital Brasil. Não, mas tem uma história muito legal disso, porque você falou isso de ser parte da família e tudo mais. O meu pai, quando ele era mais novo, ele foi visitar o Butantã como toda escola visita, né? Eu acho que todo mundo que fez escola em São Paulo foi visitar o Butantã para conhecer o museu, para conhecer um pouco mais ali da história do Butantã. E o meu pai foi para o Butantã e ele pegou uma aranha que estava num pote, sabe, dessas de coleção.
E ele colocou na mochila e levou para casa. Como se não fosse nada. E aí, no dia seguinte, na escola, falou, olha, gente, sumiu uma aranha da coleção e a gente precisa saber quem foi. E aí, meu pai falou, fui eu. Daí ele falou, mas por que você levou a aranha? Ele falou, é meu, é da minha família. Então, criança, né? Mas a gente sente, assim, é um pedaço da nossa história que a gente se orgulha muito de ter ali. Mas ao mesmo tempo é um peso também. Eu acho que tem, né, a gente tenta fazer a pesquisa da melhor forma possível. É um jeito de realmente a gente devolver e retribuir à sociedade e colocar um pouco, né, de credibilidade ali no Instituto, mas ao mesmo tempo, né, foi o Brasil, ele fez muita coisa, né? E a gente é um pouco de peso, assim, também, a gente comparar, assim. Mas é um pouco da família, a gente se sente feliz em poder estar lá. Super legal. Eu não sabia que o seu sobrenome tinha conexão com Vital Brasil. Eu achei que era apenas um... Não é um sobrenome comum, né? Mas... Não. Bom, Marcinho, eu me dou por satisfeito aqui dessa nossa conversa com a Morena. E bora para a dica do colegiado? Bora! Morena, então, agora na parte final da nossa conversa, que vem a dica do colegiado, eu te convido para fazer uma sugestão, uma dica cultural ou alguma coisa que você faz no seu tempo livre. Tem uma série do National Geographic, que é One Strange Rock, que é com Will Smith, na verdade ele que narra, e é um documentário sobre o planeta Terra. É muito legal, assim, eles falam bastante sobre o planeta Terra, sobre o que acontece no planeta Terra. É uma série muito interessante de se ver. Legal. Você sabe se tem no YouTube alguma plataforma que a pessoa possa ver a qualquer momento, ou você acompanha pelo canal mesmo? Eu vi no National Geographic, mas Deve ter na Disney Plus lá, porque eu acho que os caras estão com... na Disney Plus eu sei que tem. Eu abri aqui para ver onde tinha. Marcinho, manda ver. Bom, a minha dica do colegiado é um episódio específico de um podcast. Então, o podcast, ele chama Shots of Science VS. Ele é um podcast em inglês, mas aí o episódio específico é o Snake Bite Cures. É que ele fala mais ou menos assim sobre como que começou esse processo de produção de vacina. É um episódio bem curtinho, assim, ele tem 6 minutos, tem um outro episódio maior, se você quiser se aprofundar. Mas, assim, para você ter uma ideia, já que a gente está falando temas relacionados a veneno e o Butantan, então... Bom, a minha dica é um pouco menos, né, complicada que a do meu amigo Márcio. É um livro que eu estou lendo, do George Orwell, se chama Ensaios. É um livro bem curtinho. Esse livro foi escrito em 1930 e poucos, e eu estou impressionado de como que ele parece que foi escrito semana passada por um brasileiro ainda, narrando o que está acontecendo aqui no Brasil. Quase 100 anos e super atual até hoje, recomendo a leitura. Ensaios, do George Orwell, e a tradução dele em português é Ensaios, mas é possível que alguém encontre também a tradução como Fascismo e Democracia, porque esse é o título original em inglês, que ele é britânico, né, esse autor. Então é possível que encontre as duas traduções. Então é isso, minha gente. Agradeço a você, Morena, mais uma vez pelo seu tempo, trocar essa ideia com a gente aqui, tentar divulgar um pouco a ciência brasileira, também nesse período de pandemia, que é assim que o nosso canal nasceu, tentando mostrar um pouco o que a gente faz e qual é a relevância disso tudo. Te agradeço e nos vemos por aí, né, pelo Butantan, pela USP. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Marcinho. Obrigada, Thiago. Foi ótimo. Bom, é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado, Morena, de coração. Foi muito bom bater esse papo com você. E até a próxima semana, galera.